Olá, boa tarde a todos e a todas. A gente aqui mais uma vez numa gravação, porque janeiro, né, gente? Janeiro todo mundo merece descansar e nós também estamos descansando. Mas aí, ó, o show tá para vocês assistirem, né, Paulinha? É isso mesmo. Mais uma vez, nós estamos aqui super felizes de podermos estar contando para vocês e trazendo boas práticas pedagógicas para a educação infantil, trazendo nossas grandes amigas, companheiras, educadoras que nos inspiram em seus fazeres, para a gente estar podendo trocar com vocês e estar alimentando o repertório para quando nós voltarmos para o chão da escola, estarmos bem inspirados e trazemos qualificações para as nossas práticas, não é isso, Karina? É isso mesmo, mas mesmo estando de férias, mesmo sendo gravado, a gente continua com os mesmos pedidos de sempre. Para a gente levantar os números do canal, a gente precisa que vocês deixem um joinha, apertem o sininho para receber as notificações e se inscrevam, que com o aumento desses números a gente consegue dar continuidade às nossas formações e continuar trazendo, ó, esse tipo de gente bacana aqui para compor conosco, né, Paula? É isso mesmo. Então, a gente pede para que vocês também compartilhem e deixem os comentários, porque através do compartilhamento e dos comentários que a gente vai entendendo se é por aí que a gente vai caminhar, tá bom? E hoje a gente vai trazer para vocês duas educadoras da rede pública da cidade de São Paulo, a Lia Matos e a Cláudia Rezende, da qual eu pude ter o prazer de trabalhar com elas o ano todo de 2018, e elas vão estar contando para a gente um projeto super especial que aconteceu nessa unidade, da qual nós três nos encontramos. Então, com a palavra para vocês, muito obrigada por estarem aqui e tão generosamente compartilharem com a gente essa experiência tão importante para todas as crianças daquela unidade. Olá, eu sou a professora Cláudia Rezende, boa tarde a todas, a todos, a todes. E é uma alegria estar aqui falando sobre um projeto tão significativo e tão gostoso que nasceu no território da nossa escola, EMEI Brigadeiro Eduardo Gomes. Nós vamos dividir a nossa conversa, nosso bate-papo, entre os momentos em que o projeto surgiu, porque esse projeto ele foi tão potente que, por meio dele, é possível falar sobre registro, porque ele trouxe um enorme acervo de registro, né? É possível falar sobre pelo projeto em si, e como ele se desenvolveu, e o tema principal, que foi o foco do projeto, que foi a viagem de Pierrette. Então, nós começamos, né, falando um pouquinho sobre direitos humanos, né? Porque quando a gente fala sobre direitos humanos, nós vamos abarcar tudo aquilo que a gente quer na escola, tudo aquilo que está nos documentos, né? Que organizam, que regem o nosso fazer pedagógico dentro da escola. Pode ir passando o slide, por favor? Então, o projeto A Viagem de Pierrette, ele aconteceu no ano de 2017. Já disse, né, na EMEI Brigadeiro Eduardo Gomes, e esse projeto, ele foi possível vivenciar a Lei 11.645 de 2008, que trata sobre a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira, afro-brasileira, e do conteúdo indígena também, né? A 10.639 de 2003, ela traz só o conteúdo afro-brasileiro africano. E a 11.645, ela vem complementar com o conteúdo indígena também. Cláudia, deixa eu só pedir uma gentileza para você. A gente está ouvindo uma microfonia, eu acho que possivelmente quando você fala, o microfone está vibrando. Então, ou você segura o microfone, assim, para falar, ou tenta... Eu vou prender ele aqui, ó. Isso, pode ser. Tá ótimo, obrigada, viu? A minha amiga já havia dado essa dica, e ela vai falar, tá vendo? Falei, você esqueceu. Tá perfeito, agora tá perfeito. Melhorou agora? Melhorou, perfeito.
Então, vamos lá, pode seguir o slide, por favor. Então, vamos pensando a escola como espaço social, né? Porque quando a gente chega na escola, não é só aquela coisa, o que eu vou trabalhar com as crianças esse ano? Então, antes de tudo, é pensar na escola como esse espaço social. Pode seguir? Então, nós pensamos na sua vivência orgânica, e aí eu peço licença, porque esse termo, ele está entre aspas aqui, porque foi um termo nosso, né, meu e da professora Lia, que nós colocamos a vivência orgânica da lei. Então, talvez, se alguém for procurar isso, talvez não encontre alguma outra coisa. E eu vou explicar o que é vivência orgânica. É algo que não é pontual, é o fazer que está impregnado, que ele pertence ao dia a dia da escola. Ele não depende de eu ir lá pegar um livro para trabalhar isso. Então, ele está todo o tempo, de todas as maneiras. E ao longo da apresentação desse projeto, vocês vão perceber como que é essa vivência orgânica da lei, né? Nós pensamos, os indicadores de qualidade sempre foi um bom termômetro para a nossa escola. E nós fazemos a leitura e a avaliação dos indicadores como uma autoavaliação nossa. Então, o que nós conseguimos fazer do ano anterior, o que nós precisamos fazer, o que nós não andamos, e isso traz, assim, luz para que a gente pense no que fazer no ano vigente, né? O ano seguinte. Então, tá. Vamos passar por os projetos de trabalho, as rotinas diárias e o indicador de qualidade. Não como itens desconectados. Como fazer tudo isso junto. Aqui, no slide em seguida, nós temos a nossa turma. É uma foto nossa, nós estamos na quadra. E esse é um momento em que nós estamos pensando o que a gente quer da vida? O que nós viemos fazer aqui na escola? E a gente pensa junto, em algum lugar dessa roda, eu estou aí. Eu estou aí nessa roda também. E esse não foi um momento pontual, esse foi um momento que foi registrado, mas em muitos momentos nós fazíamos esta roda ou algo semelhante, e que às vezes não era na quadra, era em outro espaço, que era o nosso momento de pensar o que estávamos fazendo e o que estava por vir, né? Aí, assim, a gente, depois de estabelecer os vínculos com as crianças, porque era uma turma de infantil 1, né? Então, primeiro a gente se conhece, a gente se aprende, porque nós somos muito diferentes, cada professor tem um tom de voz, cada tem um cheiro, cada criança tem as suas diferenças também, e nós sempre destacamos essas diferenças. Essas diferenças são muito importantes para nós. Então, passado esse momento da criação de vínculo, nós passamos a fomentar possibilidades para que um projeto surgisse, né? Então, de diferentes maneiras. Então, às vezes era por meio da arte, uma proposta artística, que poderia ser uma pintura, que poderia ser uma dança, que poderia ser uma instalação, às vezes uma história, um relato, um comentário, uma reportagem da TV, e aí esses momentos foram sendo fomentados. Pode seguir com os slides. Pode seguir. Nós vamos lá para o slide onde a Sofia está olhando para essa imagem que está do lado direito, que ela está vendo a Lua num dia ensolarado. E ela diz, Pro, olha a Lua. Dessa conversa, vem uma outra criança, o Lucas, ele diz assim, o Lucas, é preciso falar que o Lucas, ele era pessoa que não gostava de ser contrariado, as ideias dele eram as ideias dele, então ele, né? Então o Lucas vem e fala assim, não é a Lua, porque está de dia.
E aí as crianças se juntam, né? Vão várias crianças discutir se é de dia, se é de noite, que é a lua, se é a lua, se não é, e o que é. Então, quando praticamente todas as crianças, né, a grande maioria das crianças que estavam ali disseram, é de verdade a lua, vem o Lucas, né, não satisfeito, porque a hipótese dele é que não era a lua. E aí ele diz assim, olha, não é a lua. Vocês estão vendo que nós não conseguimos nem usar o escorregador? A Pro tem que molhar o escorregador com água? É porque são dois sóis. Um está daquele lado e o outro está desse lado. E aí, neste momento, eu imaginei, pensei, pode surgir um projeto sobre astros. E essa ideia ficou ali e nós trouxemos alguns materiais, né, artísticos, histórias, para ver se essa ideia seguir à frente. Mas, em um outro momento no parque, que é o slide seguinte, a Sofia encontra um negócio e fala assim, olha, Pro, nessa árvore tinha alguns insetos, né, e uma borboleta. E aí eu perguntei, o que são? Porque algumas formas, a borboleta eles identificaram, mas o restante não. E aí começaram, bom, é uma borboleta. Tá vendo essa parte preta e amarela? Esses são os filhotes. A borboleta está indo para dar de mamar para os filhotes. Aí vem a outra criança, o Davi, e fala assim: não, 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 não. Borboleta não dá de mamar. Borboleta fica fechada dentro de uma casinha enquanto ela é ovo. Depois é que ela vira borboleta. Então ela não dá de mamar, não. E aí essa ideia também ficou ali. Será que vai surgir um projeto sobre vida, um projeto sobre desenvolvimento, evolução, sobre insetos? Essa ideia ficou ali. E eu e a professora Lia trazendo, vamos lá, vamos ver o que as crianças querem. E durante aquele mês, né, aqueles dias que se seguiram, foram muitas as possibilidades que apareceram. Então, reis, rainhas, piratas, tudo isso apareceu como possibilidades de projeto. Pode seguir, por favor. Mas assim como eles foram seguindo, ó, o Lucas é esse que está me abraçando, e aí ele está falando, a gente estava falando sobre hipótese de reis e rainhas, e aí eu fui coroada nesse dia. Aqui nessa foto, eles estão falando sobre uma possibilidade de piratas, tá vendo? Ali são dois piratas pendurados, vendo a terra, ali um outro navio, e foi uma outra possibilidade. As meninas ali estão procurando tesouros, que elas têm certeza que ali naquele espaço tem tesouro. E fomos seguindo esses dias, fomentando todas essas possibilidades. Num dia de brincadeira no parque, as crianças olham para essa imagem. E eu vi 3 crianças conversando e cheguei bem perto. Não perguntei nada para não estragar o diálogo, porque nós adultos, às vezes, com as nossas perguntas, nós estragamos um momento de criação das crianças, né? Fiquei por ali, como quem não quer nada, ouvindo aquela conversa. E aí a conversa era a seguinte: você viu? O quê? Ah, isso daí é um pé de limão bravo. É um pé de limão bravo? É. A minha mãe sempre faz chá de limão quando eu tô doente. E eu não gosto. É bem amargo. Olha a cara dele, olha os dentes dele. Deve estar muito bravo. Essa é uma romanceira que nós temos lá numa parte da escola. E eu achei muito interessante eles acharem a romã que se abriu, né? Aqueles gominhos que tem na romance pareciam mesmo com dentes, né? A foto está um pouquinho embaçada, mas pareciam mesmo com dentes. E eles chegaram a essa hipótese de ser um pé de limão bravo. É bastante interessante. E aí também surgiu uma nova possibilidade de projeto, até que um dia desses, a Pierrette, que é a
criança que deu nome ao projeto. Ela é filha, ela nasceu na África, né, na República Democrática do Congo, e veio com toda a família para cá. Pierrette, ela se aproxima e ela começa a contar coisas sobre o Congo, sobre a República Democrática do Congo, que ela falava só de Congo. E ela falava efusivamente. Ai, lá, minha professora, a Antônia, a gente sentava na árvore, a gente fazia assim, a gente fazia assado. E ela foi contando, e as crianças, e ela contava coisas muito interessantes, e as crianças foram se aproximando para ouvi-la contar, ouvir o relato da Pierrette. E eu fui conversando, continuando essa conversa, né, dando gás para essa conversa, até o momento que ela vira assim para mim e fala. Ela percebe que eu não conheço o Congo. Ela percebe que eu não sei do que ela está falando. E aí ela fala: Bro, você nunca foi no Congo? Eu falei assim: não, nunca foi. Precisa ir, viu? Eu falei assim: ah, precisa. E como faz para chegar no Congo? Ah, você sobe no avião, você voa um pouquinho, você dorme um pouquinho e chegou. Então, foi esse o relato das crianças, foi durante um momento de parque, e essa conversa, ela continuou no momento de deslocamento, quando nós voltamos para a sala, e as crianças continuaram. Essa é a Pierrette Ndanga. A conversa, ela continuou quando nós voltamos para a sala. E nessa volta para a sala, as crianças queriam saber aonde era o Congo. Então, fiz um desenho na lousa e nós começamos a pensar aonde fica o Congo, se ele é perto, se ele é longe. E depois do desenho bem artístico que eu fiz, pode seguir. Tem um slide. Essa é uma brincadeira que nós voltamos do parque. Logo depois da narrativa da Pierrette, nós voltamos do parque para a sala, porque era horário, a gente precisava ir para o lanche, né? Então, são esses cortes que a gente precisa repensar, né, sobre eles, mas nós precisávamos ir voltar. E aí eu me lembrei de uma música africana, uma brincadeira africana, mas eu lembrei de um fragmento dessa brincadeira. E nós voltamos para a sala cantando ô lelê, ô lelê, moliba, macaxi. E fomos brincando, voltamos para a sala, fomos lavar as mãos, fomos tomar o lanche. Quando voltamos para a sala, as crianças ainda queriam saber mais sobre o Congo. Foi aí que eu fiz o desenho. Pode seguir, por favor. E aí, eu fiz o Brasil, fiz o continente africano, falei que tinha muitos países ali naquele espaço da África, onde geograficamente ficava mais ou menos a República Democrática do Congo, e chamei a Pierrette, falei assim, a cidade, o país da onde você veio é aqui. E aí ela falou assim, então desenhe um avião, porque eu vim de avião. E aí eu fiz o avião para mostrar até onde ela chegou no Brasil, na cidade de São Paulo e na nossa escola. Nós fomos fazendo vários desenhos sobre isso, e as crianças também quiseram desenhar, fazer essa representação, enfim. Aí foram vários dias, né? Nós temos um salto aqui, foram vários dias, e que as crianças não deixavam essa história de África e de Congo morrer. Todos os dias eles perguntavam algumas coisas. E aí eu e a professora Lia pensamos, eu acho que está nascendo esse projeto. Eu tive o cuidado, porque eu sou uma apreciadora desse tema. Passei a estudar mais sobre esse tema. Então, eu não queria colocar um tema que, de alguma forma, fosse algo... isso daí saiu da cabeça da professora, né? Então, nós esperamos bastante para que as crianças nos indicassem mesmo que essa era a vontade deles. E aí nós fomos organizando mais ou menos as ideias e como nós iríamos, o que nós poderíamos trabalhar
a partir dessa ideia de África. E nós queríamos, de toda forma, fugir dos estereótipos que nos projetos sobre a África sempre aparecem, né? Que acabam falando apenas do leão, da zebra, da girafa e da savana. Nós apresentamos para as crianças e as famílias uma outra África que é ainda um pouco desconhecida para muita gente, para nós, né? Uma África mais grandiosa. Pode passar, por favor. E aí nós levei o globo para a sala, né? Para as crianças olharem como é o planeta e onde estava a República Democrática do Congo, né? Porque aquele desenho que eu fiz é um desenho que não representa, né? Ele traz uma representação bastante difusa daquilo que é o real. Então, trouxe o globo para que eles tivessem esse olhar mais próximo. E aí, a partir de histórias, né? A partir de vários materiais que nós fomos trazendo, nós fomos desenvolvendo o projeto. Nós lemos para as crianças uma história. Preciso falar que antes de estar na educação infantil, eu passei um período na MF e na sala de leitura. Então, esse foi o motivo pelo qual eu trouxe um livro que não é da educação infantil, mas para a educação infantil. Então, esse livro ele não foi lido, ele foi contado. Algumas partes lidas, mas a grande maioria das partes contadas, e ela foi organizada em capítulos, que as crianças acompanharam muito atentamente. Nessa carta, no livro que nós lemos, que Cartas entre Marias, depois nos slides adiante vai aparecer, fala sobre duas meninas, uma que está aqui no Brasil e outra que está lá em África. E elas se comunicam por meio de cartas. E as crianças, já sabendo que entre o Brasil e a África tem um oceano, elas queriam muito representar esse oceano. Então, nós ficamos dias pensando em como fazer essa representação. Para fazer essa representação, tivemos algumas hipóteses. Tem uma foto que já passou, que as crianças estão com potes de tinta. Então, uma falando que o mar é azul, o mar é verde, o mar é branco, o mar é escurão, é marrom, quase preto, essa foto. E aí, esse menino que está de camiseta de manga comprida por baixo, vermelha, o Jesus, ele está com essa risada gostosa, porque ele fala assim, nós todos erramos, o mar é de todas essas cores. E aí, chegada a essa conclusão, eles passaram a colocar todas essas cores nesse grande painel. Primeiro, eles acharam que com tinta ia representar bem o mar. Fizeram. E aí não ficaram satisfeitos com o resultado e achavam que precisavam colocar mais coisas. Então, em visita à sala da coordenação, onde nós temos os materiais, nós coletivamente escolhemos os materiais que poderiam dar uma representatividade maior para esse oceano. E aí, não satisfeitos, eles quiseram também fazer uma representação do continente sul-americano e do continente africano. E aí nós fizemos esses dois mapas, nós tivemos a ajuda, né, a colaboração da nossa diretora, que ela já está aposentada, mas professora de geografia. Então, quando eles quiseram desenhar o mapa, eu suei frio, falei assim, porque a diretora ela vai entrar, ela fala assim, não, isso não é um mapa. Então, ela nos ajudou. Então, o que eu quero dizer com isso? Não que ela foi boazinha ou foi crítica, eu quero dizer que todas as pessoas da escola estavam engajadas com o projeto. Não só com o projeto dessa sala, mas com todos os projetos que caminhavam pela escola. Então, essa foi essa parte do painel, pode passar, o livro, e nós fomos contando essa história. Pode passar o outro, por favor, e para um pouquinho.
Nesse livro, Cartas entre Maria, traz várias situações, vários aspectos da cultura africana. E um desses aspectos era o cuidado com os cabelos. Então, lá tem por que os cabelos trançados assim, os cabelos trançados de uma forma representam uma coisa, os cabelos trançados de outra forma representam outra, os turbantes representam outra, e os cabelos dos meninos também têm uma representatividade importante. Nessa foto, que não dá para ver bem, mas nessa foto, os meninos têm o cabelo com desenhos raspadinhos, muito parecido com os cortes que os meninos brasileiros fazem aqui. E aí as crianças se lembraram que lá no 6º A, na outra sala, tem esse menino que tinha o cabelo cortado diferente. Então nós fomos lá convidar, as crianças foram lá convidar para mostrar o livro para ele e para dizer se ele sabia que na África isso tinha uma representação. Bom, isso foi tão bacana, porque foi o pai do menino que cortou o cabelo dele, e o menino contou para o pai disse que não sabia e quis aprofundar um pouco mais na escola. Então, já era uma criança de outra sala, que já estava ligada ao projeto e que também trouxe partes do projeto deles para a nossa sala. Então, nós trabalhamos assim de uma maneira muito integrada. Professora Lia, quando chegar, você interrompe, viu? Porque dar a fala para mim é um perigo. Um outro livro, nós trabalhamos muitos livros, muita literatura. E aqui, né, porque o tempo é curto, nós não damos conta de trazer tudo que nós gostaríamos. Então, nós trouxemos os livros principais. E neste livro, A Princesa e a Ervilha, as crianças curtiram muito, nós fizemos muitas coisas a partir desse livro, e uma das coisas foi a língua. A língua que estava demonstrada nesse livro. Algumas palavras nós destacamos e começamos a divulgar pela escola. Por exemplo, Selam, Iskaharam, Jambu Habari e Mata Bicho. Então, Selam e Iskaharam são saudações, né? Então, bom dia, olá, ou como está você? Então, nós passávamos na escola, cumprimentávamos a coordenadora, a diretora, as pessoas da cozinha, desta forma. E o nosso momento de lanche passou a ser mata-bicho, porque mata-bicho é café da manhã. Nós mandamos uma pesquisa para os pais, para dizer para perguntar a eles se eles sabiam o que significava mata-bicho. E foi uma pesquisa muito legal, porque a resposta ela foi enroladinha atrás da pesquisa. E na pesquisa estava escrito assim, o seu filho sabe o que é mata-bicho, mas se de alguma maneira você não conseguir a resposta está atrás. Então, teve famílias que não acreditou que mata-bicho era café da manhã e foi lá abrir e teve essa surpresa. E eles relataram, nossa, professora, foi surpreendente, porque eu não acreditei, imagina, mata-bicho é café da manhã? Nunca! Então, eu fiquei surpresa que ele tinha razão mesmo. E essa foi uma estratégia também de comunicação para dizer aos pais, as crianças sabem do que elas estão falando, por mais que pareça, porque a gente tem um ponto de vista adulto, né? Então, por mais absurdo que aquilo possa parecer, a criança, ela tem uma lógica e ela sabe do que ela está falando. Então, acredite e vamos lá, ajude na nossa pesquisa, no levantamento de saberes. A essa altura, as famílias já estavam bastante inseridas no projeto, envolvidas com o projeto. E elas mandavam muitas contribuições. As contribuições eram muitas, né, Prolia? Tanto que a gente falava para a coordenadora, bom, a gente não precisa planejar mais, porque o planejamento já vem, né? Às vezes a gente precisava correr e se organizar para poder dar vazão também
para todas as vozes que surgiam, porque eles traziam muitas contribuições e a gente procurou fazer o máximo para não deixar nenhuma dessas contribuições, para que nenhuma dessas contribuições fosse preterida, né? Que é muito importante, né? Quando nós pedimos a participação das famílias, essa participação da família, ela não pode ser apenas do jeito que nós esperamos e na hora que nós esperamos. Nós precisamos estar abertos para essa participação o tempo todo, né? Então, estabelecer parâmetros de como vai ser isso, mas se nós vamos, sim, as famílias, nós queremos que as famílias participem, nós precisamos deixá-las participar verdadeiramente, elas precisam se sentir participantes dentro do projeto. Ela precisa perceber que a contribuição daquela pesquisa que ela respondeu está lá nas paredes da escola, não com a própria letra dele, mas isso voltou em forma de arte ou de alguma outra forma. Essa é uma maneira também de dizer, ok, às famílias, que o conhecimento e a cultura que vem deles é positiva e nós queremos essa cultura, precisamos também dessa cultura que vem da família. Nessas cenas, depois de olhar o filme Kirikou, em que o menino descobre, né, ele organiza uma forma de irrigação, as crianças, no brincar no parque, fazem esse sistema de irrigação. Então, eles sulcaram todo o parque, deu muito trabalho, eles passaram o tempo todo ali neste trabalho. Começou uma criança, depois vieram 2, 3, e ao final quase todas estavam participando ali, porque eles encheram esses sulcos com folhas que tinham caído das árvores. Então ficou, sim, um verdadeiro plantio mesmo. Ficou muito bonito essa intervenção que eles fizeram no parque. Nós falamos... Pode falar? Posso seguir? Consegui, está falando. Então, tá bom. Boa tarde. Pode passar para o próximo. Boa tarde, eu sou a professora Lia Matos, da EMEI Brigadeiro, Eduardo Gomes, e no ano de 2017 eu fui parceira da professora Cláudia, e com esse projeto maravilhoso que nos trouxe uma bagagem, um conhecimento, assim, muito fantástico, né? Porque não só as crianças conseguiram essa bagagem, mas nós também, né? Porque nós viajamos com a Pierrette nesse conhecimento todo. Então, assim, foi muito interessante, porque as próprias crianças foram alimentando o projeto, né? Então, assim, as histórias que nós trazíamos, os vídeos que nós passávamos. Então, a gente passou vídeos sobre a África, para eles conhecerem a África, como era a África, porque uma coisa que eles cogitaram é de ir até a África. Eles, vamos até a África, porque nós temos a nossa saída pedagógica, né? E aí, quando nós começamos a pesquisar uma saída pedagógica, para onde nós vamos? Vamos conhecer a África. Mas e aí, para eles entenderem que a África não era assim, olha, tá bom, então vamos reunir todo mundo e vamos para a África, né? Então, assim, eles precisavam desse momento para conhecer a África. E aí nós trouxemos essa diversidade para eles conhecerem por histórias, por vídeos. Então, assim, nós trouxemos não só da República Democrática do Congo, que é da onde a Pierrette veio, mas de outros lugares da África também, né? Para mostrar que a África é grande e tem muitas curiosidades, né? E é uma cultura muito diversa. E que nós, aqui no Brasil, também temos muito da África, né? Nós trouxemos uma cultura da África para cá e nós utilizamos essa cultura africana. Então, assim, nós trouxemos essa questão da semelhança, né, do Brasil, da Guiné-Bissau, que tem a mesma língua,
Lá eles utilizam muitas coisas que nós utilizamos aqui no Brasil também. Então, assim, trouxemos as características das escolas, né, no país da África, para eles saberem como que as crianças estudam na África, como que é a escola na África. Então, assim, a curiosidade deles, a cada momento, ia crescendo mais. Então, assim, trouxemos os costumes do cozinhar, dos homens que andam de mãos dadas. Então, tudo é uma questão de uma cultura, né? Uma cultura, assim, que eles não conheciam. Então, assim, nós fomos trazendo isso e eles foram questionando muitas coisas, né? Por favor, pode passar o próximo. E aí, assim, eles aprenderam, nós utilizamos o barro, a argila, que é o artesanato, que se faz muito na África. Então, eles manusearam, eles produziram esse artesanato, eles pintaram com as características que os africanos utilizam, com símbolos, né, que os africanos têm muito essa questão dos símbolos. Então, eles utilizaram símbolos na produção desses elementos dessa cultura, dessa arte africana. Pode passar o próximo, por favor. E aí tá, assim, a produção deles, né, porque um ponto de culminância do nosso projeto é a mostra cultural. Então, assim, durante o ano, a gente já foi elaborando o campo de interesse deles, o que eles mais gostavam, o que despertou mais interesse, e nós já fomos separando todo esse material que eles iam fazendo, que eles demonstravam interesse, nós já fomos separando para a mostra cultural. Mas essa mostra cultural também foi pensada por eles. Então, assim, nós sentamos, nós fazíamos rodas de conversa, para eles poderem explicar, para eles poderem trazer as ideias deles para essa nossa mostra cultural. Como seria feita essa mostra cultural? Como nós iríamos mostrar para as famílias tudo aquilo, toda aquela bagagem que nós tivemos durante o ano todo. E aí tem toda essa produção, tem a produção dos instrumentos, eles conheceram os instrumentos, a Cláudia conseguiu os instrumentos, né, que é o chocalho, que é o agabe, né, e tem o chequerê também. Mas aí, assim, eles foram conhecendo como que é o tambor africano, eles produziram um tambor africano, pintaram, decoraram, e assim, eles tocaram os instrumentos. A Cláudia, não sei se todo mundo sabe, mas a Cláudia faz parte de um trabalho aí de maracatu, né? O maracatu não veio da África, mas a Cláudia faz um trabalho muito lindo no maracatu. E, assim, a Cláudia traz os instrumentos, ela toca, ela mostra, ela deixa as crianças vivenciarem tudo isso. E é muito, muito gratificante ver o sorriso da criança, quando a criança está conhecendo uma coisa nova, né? Aí a Cláudia também trouxe a máscara africana. E aí, como nós vamos confeccionar a máscara, né? Vamos providenciar alguma coisa que a gente tem em mãos. Folhas de coqueiro. Então, lá no pátio da escola tem lá a folha do coqueiro. Fomos lá, pegamos a folha do coqueiro, a casca do coqueiro. Vamos fazer a máscara com a casca do coqueiro. Então, assim, eles produziram, eles desenharam, eles pintaram. E, assim, no começo, tinham crianças que falavam, nossa, tenho medo dessa máscara. Porque, às vezes, elas representam carrancas, né? Aquelas caras mais feias, assim. Mas aí eles começaram a manusear e eles foram perdendo esse medo. Então, assim, quando eles foram conhecendo, foi trazer uma riqueza, um conhecimento, que aí eles perderam esse medo. Eles viram que aquilo era uma arte e era um símbolo de uma cultura, né? Então, não teriam que ter medo daquilo. Pode passar o próximo, por favor. Aí a produção das máscaras que nós utilizamos também na mostra cultural, que eles pintaram, decoraram. Pode passar. E aí também outras artes, né? Como que lá na cultura africana eles fazem as atividades? Então, assim, não precisam de coisas muito especiais, né? Com cascas de plantas, folhas, latinhas, e dá para se trabalhar muita coisa da arte africana, né? Então, assim, vamos ver nos vídeos, vamos ver nas histórias, e vamos também fazer a nossa arte.
Então, assim, a gente falava dos materiais e as crianças colocavam a mão na massa, né? Então, assim, eles iam produzindo a arte africana. Por favor. Nós trouxemos, assim, um pouco por cima, né? Nós não nos aprofundamos muito com o jogo da Mancala, né? Então, nós mostramos, através de vídeo, de contação, como era o jogo da Mancala, para eles terem uma noção. Mas, assim, como a questão do jogo da Mancala, ela acabou surgindo um pouco já na finalização do projeto, né? Então, assim, nós não tivemos um tempo de aprofundarmos mais. Isso, assim, é uma coisa até interessante, porque o nosso projeto, se eu acho que tivesse mais um ano com essa turma, mais um ano, eu acho que a gente continuaria desenvolvendo esse projeto da Perrete, porque tinha muita coisa ainda para eles conhecerem, muita coisa para eles trabalharem. Aí tem os artefatos de cozinha feitos com cabaça também, que nós trouxemos, mostramos para eles. E aí surgiu a questão da pirâmide, né? Então, assim, lá no deserto do Saara tem as pirâmides. E aí começou a questão, assim, como nós podemos construir uma pirâmide, né? E aí, assim, as crianças começaram a se envolver muito nessa questão. Eu vou até passar para a Cláudia, que a Cláudia vivenciou um pouco mais essa questão da pirâmide, né? E a Cláudia vai explicar um pouco mais detalhadamente como foi essa questão da pirâmide. Cláudia. Vamos lá. Então, lembra daquele menino do sexto A, da outra sala, do cabelo cortado? A turma dele estavam fazendo um projeto de matemática, um projeto sobre polígonos. E nós fomos em todos os vídeos que dos vários vídeos que nós exploramos, a esfinge e as pirâmides chamaram a atenção deles. E aí eles quiseram reproduzir essa pirâmide na escola. Então, nós colocamos esse desafio. Então, vamos lá. Quais materiais seriam necessários para a gente construir uma pirâmide? E aí eles se dividiram em grupos. É importante dizer que essa turma, ela tinha muita autonomia, e a autonomia que eu digo não é no sentido de apenas fazer as coisas, é saber o que precisa e saber quem pode fazer melhor aquela coisa. Então, eles se organizavam. Então, olha, você vai fazer isso, você cola aqui, aí você é bom disso, você vai fazer aquilo. Então, eles se dividiram pelos materiais que eles... as hipóteses de materiais que eles achavam importantes para a construção da pirâmide. Então, um grupo decidiu fazer com caixas prontas, outro grupo decidiu fazer com pranchas de papelão, e outro grupo decidiu fazer com massinha. Todos eles começaram a fazer a base da pirâmide por meio de um quadrado. E nós, professoras, sabíamos que não chegaria na pirâmide, mas nós deixamos com que eles experimentassem para ver o resultado. Então, dessa foto do meio, por exemplo, que eles chegaram a esse resultado, e alguns falaram, tá bom, tá ótimo, é a pirâmide. Mas os outros falaram, não, a pirâmide ela não tem esse lado reto. Alguma coisa está errada. E nessa circunstância, foi uma das circunstâncias em que nós trabalhamos como achar as respostas para os problemas que nós temos. Então, quem poderia nos ajudar? Vamos lá na sala do sexto A? E aí eles foram até a sala do sexto A, acharam uma pirâmide que a professora tinha lá e trouxeram para a nossa sala. Então, eles examinaram e descobriram qual era o problema da pirâmide. Então, eles refizeram e tiveram o resultado de pirâmide mesmo. Essa foto que eles estão trabalhando com massinha, eles fizeram e desfizeram, fizeram e desfizeram muitas vezes. Porque primeiro eles fizeram uma base muito extensa e aí não conseguiam fechar. Então, eles utilizaram todas as hipóteses e não se cansavam. E aí, assim, mas teve um período, assim, vai trabalhar 1 hora e pronto, acabou, desmonta? Não, porque nós tínhamos parceria. Então, a turma que ocupava a sala no outro período,
ela recebia um espaço da sala onde os materiais estavam ali como uma oficina, né? Ficava o material no por fazer, e nós recebíamos no outro dia de manhã a sala do mesmo modo, no por fazer. Então, isso permitiu com que eles pudessem dar continuidade a esse pensamento. Eles puderam dar continuidade também utilizando as intervenções que os pais faziam em casa, porque eles falavam, estou tentando fazer isso, não está dando certo, o que eu faço? Teve até mãe, né, professora Lia, que falou, eu vim ajudar a construir a pirâmide. Então, foi um processo muito intenso e de muita autonomia das crianças. Então, todos esses momentos em que aparecem as crianças pintando, as crianças produzindo, elas não estão ali só fazendo aquilo, elas, às vezes as crianças, algumas iam para o parque, outras continuavam trabalhando, então a organização da escola, a parceria das outras professoras permitiu com que esse trabalho fosse desenvolvido dessa forma. Então, também essa parceria garante o sucesso do trabalho e do desenvolvimento de um projeto. Quer seguir, Prolia? Eu sigo daqui. Pode seguir, Cláudia. Então, nós trabalhamos vários aspectos da cultura africana, né? Os aspectos que nós mais enfocamos foi o respeito aos mais velhos que eles têm, as filosofias africanas, a mais importante e que nós trabalhamos mais foi a filosofia Ubuntu. Inclusive, foi a partir desta filosofia e dessa ideia em que as crianças quiseram fazer uma performance que foi apresentada aos pais na ocasião da mostra cultural. Então, nós falamos sobre os animais do continente, nós falamos sobre o trabalho, nós também problematizamos o trabalho infantil, que às vezes acontece, e assim, nós apresentamos uma África grandiosa para eles, uma África que não é aquela África só da pobreza, porque as pessoas precisam saber que na África tem uma diversidade imensa, né? E apresentar apenas um fragmento, isso é um problema muito sério, né? E também nós pudemos problematizar o conceito da palavra bonito e feio, que foi lá no momento da máscara, né? O que é feio? Por que uma arte é feia e a outra arte é bonita? Então, nós trabalhamos com as crianças e com a família que isso é cultural. Então, essa palavra feio ou a palavra bonita, ela é subjetiva e ela não tem um aspecto finalizador em si, né? Então, isso foi muito importante, pode seguir. Aí nós vamos ter imagens da mostra cultural. Então, esse era o espaço para entrar na sala. Nessa parede do lado esquerdo tem todo o trajeto, desde o início do ano, como esse projeto se constituiu. Do lado direito tem o mapa mundi, né? Todos os países. E por cima ali, que dá para ver uns fios coloridos, são fios que ligam todos os povos da África e de outros lugares do mundo, e que chegam aqui na nossa cidade de São Paulo, mais especificamente num ponto que é a nossa EMEI Brigadeiro Eduardo Gomes. Essa exposição, ela também ficou um período lá na DRE, né, na DRE Freguesia Brasilândia. Depois de desmontada na escola, ela foi montada e ela permaneceu um período na escola. Foi muito gratificante os pais chegarem na amostra cultural e saberem do que se tratava, porque eles participaram intensamente ao longo do ano. Pode seguir. Aí o mapa.
Aí foi a pirâmide que nós pensamos inicialmente, eu e a professora ali, ela está até rindo, porque nós, quando fomos montar a mostra cultural, nós ficamos um tempo enorme, quase o dia inteiro, para tentar montar a pirâmide e não estávamos conseguindo. Ela ficava mais ou menos, e mais ou menos para nós não serve, mais ou menos para as nossas crianças não serve. Então, nós ficamos assim, e agora? Bom, vamos fazer assim, vamos fazer um desafio. Então, nós deixamos os materiais ali e as pessoas que visitavam o espaço eram desafiadas a construir elas uma pirâmide. Foi bastante legal. O que está em cima ali foi a pirâmide que as crianças conseguiram construir. Pode seguir. O baobá, que eles ficaram encantados com a figura do baobá, né? Então teve essa árvore. E aí foi a foto da nossa visita, dá até um suspiro, da nossa visita ao Museu Afro. Nós estivemos lá, ficamos muito orgulhosos da nossa turma, porque as crianças, o Museu Afro, ele tem toda uma sistemática para receber crianças bem pequenas. Então, o tempo de visita para as crianças bem pequenas é diferente do tempo de visita monitorada para as crianças maiores, porque é um ambiente em que, se as crianças não tiverem, de fato, algo que precede, que elas saibam o que vão encontrar, né, nesse espaço, elas se dispersam muito facilmente. E os monitores ficaram encantados com a turma, porque eles entraram nas salas, e nas salas onde tem o estandarte, como eu sou do Maracatu, e lá no Museu Afro tem um estandarte que é do bloco que eu participo, só que na época o estandarte era vermelho. E o maracatu foi por 2 ou 3 vezes naquele ano na nossa escola. Só que no ano em que nós fomos para a escola, o estandarte já estava azul. Então, quando a monitora falou assim, isso aqui é do bloco de pedra, e as crianças falaram assim, não, isso daí não é do maracatu da minha pro. Não, não é. Porque o maracatu da minha pro é azul. E, enfim, apresentaram para os monitores lá como é que se faz uma roda de jongo lá. E não fui eu, falei para eles fazerem. Eles ficaram ali conversando. E as crianças falaram, nós sabíamos fazer roda de jongo. Você sabe dançar jongo? Então fizeram uma rodinha de jongo ali. E a monitora ficou muito encantada com os saberes das crianças. Quando viram a árvore, o baobá, a árvore do esquecimento, na qual os africanos davam 7 voltas para esquecer todas as suas memórias, para vir para cá, para o Brasil, eles identificaram essa árvore. Então, foi uma turma que se apropriou de tudo aquilo que nós e que eles se propuseram. Essa turma, elas tinham um senso de respeito intenso, e que não era um respeito imposto, era um respeito que eles aprenderam no nosso convívio da escola. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas como é que nós falamos sobre práticas antirracistas na escola? Como a gente ensina? Não há uma matéria para você ensinar sobre isso, você vive isso. Então, a pergunta que eu faço é, como é que a gente ensina ética? A gente não ensina ética, a gente é ético. E as crianças aprendem a ser éticas, né? Elas aprendem a respeitar. Tem 1 zilhão de fotos desse projeto. Uma das fotos que eu gosto muito e que ela não está aqui, é uma foto em que eles estão produzindo coisas, né? E tem uma criança, a Beatriz, ela está pintando. Ela está pintando um objeto e ela está com uma blusa de manga comprida. E aí a manga, ela vai desenrolando, vai descendo. Vem uma outra criança, o Daniel, pega o braço dela e ela continua pintando, e ela não se incomoda por ele ter pego o braço dela. E ele puxa a manga da blusa dela, arrumando, ajudando. Então, uma situação que nós estamos habituados a vivenciar hoje, a primeira reação é,
sai, você está me atrapalhando, não me toca, né? Então, a pessoa que toca sabe que precisa respeitar, e a pessoa que é tocada, ela sabe que ela vai ser respeitada. Então, é nesse contexto que nós trabalhamos a filosofia Ubuntu, que significa eu só sou porque você é. A filosofia Ubuntu, ela traz esse aspecto de inter-relação, né, de interdependência entre, não só entre as pessoas, mas entre tudo. Nós, lá no início do ano, quando fizemos os nossos combinados, os combinados que nós fizemos não saíram das professoras. Nós não falamos, olha, aqui não pode bater, não pode beliscar, não pode empurrar. Nós conversamos sobre quais aspectos seriam importantes para nós. E aí, como nós não poderíamos elencar todos os aspectos, todos os dias, porque isso ia encurtar o nosso momento de parque, nós diminuímos numa sentença, assim. Aqui nós precisamos respeitar e cuidar. Respeitar e cuidar de quê? De todos e de tudo. Se eu ponho o pé na parede, eu estou respeitando e cuidando? Então, as crianças, elas tinham isso muito, muito presente, e elas falavam disso em suas famílias. Durante esse ano, nós não tivemos, assim, conflitos, né? Os conflitos foram mínimos, porque o respeito estava no ar, entende? Então, para que nós possamos falar sobre práticas antirracistas, né, que é a partir da Lei 11.645, e que eu trago lá os direitos humanos, sobretudo porque o racismo é um ataque aos direitos humanos, né? É um ataque aos direitos humanos. Então, uma escola que trabalha à luz do direito humano, né, do respeito aos direitos humanos, ela vai trabalhar tudo, os aspectos ambientais, os aspectos de inter-relação, os aspectos de tudo, é a escola que nós queremos, né? Então, uma frase que eu adoto, que eu gosto muito, que é do Dalai Lama, que é: seja a mudança que você quer no mundo. Então, nós precisamos fazer essa mudança, né? Nós não podemos esperar, né? Nós temos pressa, nós não podemos esperar, e nós precisamos mostrar isso para as nossas crianças. Então, eu volto lá, falando sobre a escola como um espaço social. A escola não é um lugar de jogar conteúdos. Eu vou trabalhar este ou aquele conteúdo e eu vou dar mais importância para este ou aquele conteúdo. A escola é um lugar de vida, é um pedacinho ali da sociedade, né? Então, nós precisamos olhar a escola como tal e nos sentir responsáveis pelas marcas que nós imprimimos nas crianças e nas famílias. Aquele tempo. Então, às vezes a gente se depara com a seguinte fala, mas não vai mudar nada. Bom, se vai mudar, eu não sei. Mas enquanto na minha gestão, enquanto estiver sob a minha gestão, eu farei o possível para entregar o melhor, para compartilhar o melhor. E isso é tão incrível, porque dando e compartilhando o melhor, nós também recebemos e somos compartilhadas do melhor. Essa é uma foto da nossa mostra cultural. Essa é a família, uma parte da família da Pierrette, é a mãe, Dona Teresa, a irmã e a Pierrette. Eu e a Pro Lia. Foi muito lindo esse projeto. Essa é a figura da Sankofa. Ela é representada por essas duas imagens, tanto esse coração quanto essa ave.
e significa, eu tenho ela aqui, deixa eu pegar, porque é a minha figura favorita, é um símbolo adinkra, e ela significa volte e pegue. Nós não podemos nos projetar ao futuro sem conhecer o nosso passado, sem resgatar a nossa história. Resgatar não, sem saber da nossa história. Tem muitos aspectos da nossa história que nós desconhecemos. Eu cheguei aos 40 anos, isso já faz mais de 10, tá? Mas quando eu cheguei lá, aos 40 anos, eu me deparei com algumas coisas e falei assim, mas onde é que estava essa história que eu não vi? Onde é que estava essa história que ninguém me contou? Não é? Então, paciência, não foi contada para mim, então a gente trata de contar agora, e a gente trata de ir incluindo, porque isso é importante, faz parte das nossas raízes. Fala um pouco, professora Lia. É isso, né? Acho que pode passar para o próximo, e assim, a gente faz um agradecimento especial a todas as crianças que participaram desse projeto, desse ano, dessas descobertas, dessas vivências, né? As famílias que participaram também ativamente, né? Trouxeram muitas contribuições para o nosso projeto. A família da Pierrette, que, assim, durante um tempo nós conversamos com a família dela, nós conhecemos a história de uma família refugiada da República Democrática do Congo, porque eles vieram refugiados de um país, né, em guerra, e, assim, nós abraçamos a Pierrette, abraçamos o Congo, abraçamos a África, e abraçamos todos que participam da nossa escola, independente de qualquer coisa. Todas as crianças são super bem-vindas e nós estamos lá de braços abertos para todos. Então, a gente agradece as famílias, agradece a nossa unidade pela parceria de todos, e assim, aí nós colocamos as referências que nós utilizamos de histórias, as biografias, para quem quiser aprofundar, ter mais conhecimento sobre o nosso projeto. Agradeço muito, Ubuntu para todos. Obrigada, Paula, obrigada, Karina, e obrigada para a Cláudia. Ah, é muita lindeza, gente, é muita lindeza. Eu imagino que a conversa aqui certamente ainda ia muito longe, porque a gente percebe nos olhinhos de vocês quanto maravilhamento existiu neste projeto. Então, a gente agradece muito por vocês terem sintetizado, né, uma coisa tão grande, tão magnífica, numa apresentação tão pequenininha, porque a gente sabe que o nosso tempo é pouco, e vocês gentilmente fizeram isso. Então, acho que eu gostaria de fazer alguns posicionamentos frente à apresentação de vocês, se vocês me permitem. Posso falar uma coisa, Karina? Antes, ainda em tempo, que a gente sintetizou tanto que acho que em algum momento eu ou a professora Lia falou sobre as pirâmides, né? Porque a filosofia Ubuntu, ela fica... Fone de novo. A filosofia Ubuntu, ela... Melhorou? Estou escutando um barulhão, mas não é daqui. A filosofia Ubuntu, ela é da África subsaariana. E as pirâmides elas ficam lá em Gizé, no Egito. Então, em algum momento a gente falou de pirâmide e falou Saara, então para que as pessoas não confundam, porque não é lá no Saara. Só fazendo a correção. É muito rápido. Perfeito, eu acho bem justo vocês fazerem esse posicionamento. Então, vamos lá. Como vocês sabem, quando nós estendemos o convite, nós somos um canal que acaba transmitindo para o Brasil inteiro. A gente acabou passando as margens da nossa cidade de São Paulo e hoje a gente fala com o Brasil inteiro. Então, toda vez que algum convidado traz algum posicionamento frente ao nosso município, eu e a Paula até estávamos conversando aqui nos bastidores sobre isso, a gente procura fornecer esse material que os nossos convidados estão falando. Então, já de antemão, a gente já deixa aqui registrado que nós vamos colocar na descrição desse vídeo os indicadores de qualidade.
porque é um material muito rico, um material que ajuda muito nossas práticas aqui no município de São Paulo, mas é um material que pertence a nós, né? E que possivelmente muita gente não conhece. Então, quando as meninas falam que elas se aportam nos indicadores, é porque esse material sustenta muito o nosso trabalho e direciona, muitas vezes, nas questões da avaliação. Porque é um material de autoavaliação da unidade, com a participação de toda a comunidade educacional. Então, a gente vai deixar disponível aqui, para quem não conhece, poder conhecer, para vocês entenderem um pouco também por essa defesa das meninas, frente a tudo que foi trabalhado, ter em consideração esse material. Outra coisa que eu queria falar é que, assim, meninas, só alcança um trabalho desses, uma coisa linda desse jeito, quem tem uma concepção muito certeira com relação à infância. Quem tem uma concepção muito certeira com relação ao potencial das crianças. Porque a todo tempo, e eu achei isso muito bonito da parte de vocês, vocês falam que a gente viu o interesse deles nisso, mas foi um interesse fugaz, passou. Depois a gente viu o interesse, e olha como isso é sensível, olha como isso é respeitoso. E aí, num determinado momento também da fala de vocês falam assim, mas era muito legal, porque era algo, né, é óbvio que não é com essas palavras, eu estou pondo aqui as minhas palavras, era algo muito legal, era algo muito trabalhoso, e eles não se cansavam. Eles ficavam ali dedicados horas e horas num único material, num único objetivo, e eles não se cansavam. Por que eles não se cansavam? Porque era do interesse deles, né? Porque era algo que eles queriam construir, e quanto conhecimento foi construído por causa dessa oportunidade que vocês deram. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho a falar é isso. Meu Deus, quanto respeito. E só tem esse respeito porque tem uma concepção muito assertiva. Uma concepção que dos professores que entendem a potência das crianças e entendem os fazeres na educação infantil. Então, meninas, muito obrigada, muito obrigada. Para mim foi uma experiência riquíssima. Eu não queria fechar esse vídeo sem essa fala. Obrigada. E assim, eu sou uma pessoa difícil de ficar emocionada na frente das pessoas, né? Eu sou daquelas que choram no banho. Não só as que choram na frente. Eu choro na frente de todo mundo, tá? Mas vários momentos eu fui ficando com a voz embargada. Primeiro, porque eu posso garantir que vocês viveram isso de verdade. Não são fotos, não são experiências, não são relatos ditos para chamar atenção, para divulgar um trabalho que não é feito. Então, isso é vivido, na verdade. Quem conhece o trabalho de vocês e pôde estar com as crianças da EMEI, sabe que a filosofia Ubuntu, essa ligação, essa criação de vínculo, esse religare que foi feito com a África, com a unidade escolar, ele representa uma prática da escola, esse carinho, esse cuidado. As expressões de arte, seja no uso do linóleo, seja nas produções que foram feitas, nas danças, nas brincadeiras. Então, assim, para mim é um motivo muito especial de ter podido compartilhar esse tempo com vocês no ano de 2018, de estar trazendo vocês aqui, compartilhar isso com mais pessoas, para inspirar realmente as práticas de que é possível fazer educação qualificada, com 35 crianças na sala, na periferia de uma grande cidade. Então, nós estamos lançando este desafio a partir de práticas que realmente aconteceram. Então, a gente agradece do fundo do coração, a gente sabe, e é o que eu e a Karina temos lutado muito, e vocês também, que nós não queremos que seja sorte das crianças terem bons professores, a gente quer que seja um direito das crianças, mas nós sabemos que ter tido vocês foi muito bom para eles, né? E nós queremos isso para muitas crianças, em toda a sua vivência escolar. Então, obrigada por vocês estarem aqui, né? Com certeza podemos ir trocando para vocês irem contando mais sobre outros projetos que vão estar acontecendo, ainda mais nesse retorno, depois de um ano tão atípico como foi 2020. Então, eu tenho certeza que haverão construções muito interessantes e qualificadas
para a gente estar trazendo aqui novamente. Obrigado, viu? Obrigada mesmo, Cláudia, obrigada mesmo, Lia. Muita gratidão, eu fico emocionada, eu sou como a Karina, eu já vou chorando logo. Eu nem uso maquiagem, às vezes quando eu coloco maquiagem, né, não dá muito certo. Muita gratidão pelo convite, pela oportunidade de compartilhar, né? Eu acredito nisso, porque o mundo só é bom compartilhando. E quando eu venho aqui falar sobre esse relato, sobre esse fazer, não é um fazer só meu, né? Não é um fazer que eu, professora Cláudia, adquiri sozinha. Aqui tem professores que me orientaram desde lá da faculdade. Aqui tem muitos colegas que me inspiraram. Colegas que me inspiraram na época que eu entrei na prefeitura como ATE, de muitos coordenadores pedagógicos que trocaram comigo e fizeram devolutivas muito propositivas e que são muito importantes. Então, a gente não é sozinho, ninguém consegue ser sozinho, eu acredito muito nisso. Então, gratidão por esse momento, por essa oportunidade. E eu queria agradecer muito o convite da Paula, da Karina. Foi um prazer estar aqui com vocês, com a Cláudia, minha parceira. O nosso desejo é ter outras vezes nos encontrarmos como parceiras para tocar outros projetos. Mas, assim, a gente seguindo essa parceria, né? A parceria de outras professoras, dos nossos pares, da gestão que nos apoiou muito, né, como a Cláudia falou, e assim, a parceria com as famílias, eu acho que é muito importante trazer isso também para a unidade, né, a participação das famílias junto com as crianças. Então, assim, os pais foram muito receptivos, participaram muito com a gente nesse projeto, a família da Pierrette o tempo inteiro, e, assim, foi um projeto marcante, foi um projeto que marcou muito, acho que tanto para as crianças como para nós. Então, assim, hoje a gente tem esse prazer e de ver, encontrar uma criança que foi dessa época, e a criança lembrar dessa época. Eu lembro do nosso projeto, eu lembro que nós fizemos, então, assim, é muito gratificante. É um reconhecimento, né? E, assim, muito obrigada por essa oportunidade, espero outras vezes poder ajudar e estar colaborando aí com todo mundo também, né? Porque a gente aprende todo dia. Muito obrigada. Verdade. A estrada do conhecimento é infinita, né? Não, e quão é importante, né, gente, essa troca, né? Essa sensibilidade de entender, olha, eu fiz, mas eu não fiz sozinho. Nós fizemos, né? Teve toda uma equipe por trás, teve família, tiveram as crianças. Então, isso é muito bacana. E vocês compartilharem isso é muito bacana, porque o que a gente percebe muitas vezes é que existe muita vontade de fazer. E as pessoas, às vezes, não sabem por onde começar. Então, na minha devolutiva, eu já começo falando de uma coisa que foi o que mais me chamou a atenção em toda a narrativa de vocês, que é a concepção de infância que vocês têm. Esse é o grande norte do trabalho do professor das infâncias. É entender que quando a gente muda a concepção, a gente sai do discurso e a gente entra de cabeça na prática. E vocês mostraram isso de forma muito brilhante. Então, mais uma vez, obrigada, meninas. Vou salientar mais uma coisa. Eu vi que vocês deixaram uma bibliografia bastante extensa, bem legal, com bastante link. Então, a gente vai pegar um pouco desse material que vocês deixaram. Também vamos colocar na descrição, porque aí fica mais fácil para as pessoas na descrição. Só clica e já vai direto para os links que vocês mesmos deixaram como dica. Então, mais uma vez, obrigada, viu? Isso mesmo. E então, a gente agradece quem esteve conosco aqui, pôde se inspirar, e é isso mesmo. Olhe nessa descrição do vídeo, quando for fazer projetos dentro desse assunto, leiam essa bibliografia, que com certeza vai enriquecer bastante, qualificar bastante a prática, né? E é isso. Todo mundo junto nessa filosofia Ubuntu, né? Nós somos porque todos nós somos, né? Porque vocês são também. Então, é isso. Que nós possamos estar juntos
né? Compartilhando esse vídeo e chegando para muitos educadores do país. Obrigada e até a próxima. Valeu!